Sabe aquela velha história? Ah, não vou investir em projeto, não quero gastar muito com essa obra, não, o projeto vai sair caro. E no final a obra não sai como esperado, a dor de cabeça é dobrada e futuramente você tem o dobro de dor de cabeça e o dobro de gasto. Estão lembrados dessa casa aqui? Hoje eu estou na casa abaixo de zero. E quem já viu o primeiro vídeo com certeza vai estranhar, porque tudo que eu falei naquele vídeo, esquece. Mudou tudo, mas foram mudanças super consideráveis que nosso cliente não quis fazer grandes alterações na casa, mas eu vou explicando para vocês durante o vídeo por que ele tomou essa decisão. E eu super concordo, porque muita dor de cabeça por aí, pessoal. E mesmo eu, que adoro grandes mudanças, super concordei com a opinião dele. Então vão acompanhando aí, que hoje eu vou dar dicas valiosas para você na hora de construir sua casa e mostrar para vocês a importância de um bom projeto para você não ter dor de cabeça mais lá para frente. Vão acompanhando aí, agora vem a segunda parte da casa abaixo de zero com dicas super valiosas. Sai daí não! Ah, e antes de começar, eu já vou pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Agora que o ateliê voltou todo renovado, toda semana vai ter vídeo aqui no canal, então vão acompanhando a gente aí que muitas novidades estão por vir. E deixa aquele curtir que é para estar fortalecendo o nosso canal. Agora vamos fazer o nosso tour pela casa abaixo de zero? Vamos começar! Essa daqui é a casa abaixo de zero, a gente está nesse cenário de obra ainda. Para quem tem pavor de obra, isso aqui quer correr e passar longe, mas para mim que sou apaixonado por toda essa bagunça de obra, todo esse caos que a obra causa, é um cenário perfeito para mim. E quem lembra, quem assistiu o primeiro vídeo, vai notar que praticamente a fachada dela não mudou nada, praticamente não mudou nada. A grande diferença agora aqui é que todas aquelas colunas de madeira que a gente tinha aqui, na verdade não era madeira, né? Era PVC com concreto dentro, era uma tática muito usada antigamente. Foram retiradas, a gente fez esses reforços de colunas de concreto aqui, fez toda essa cinta aqui em cima, onde a varanda veio por cima, porque a ideia original do projeto era a gente levantar esse pé direito, a casa já ela ficar naquele estilo mais caixote com platibana, então a gente não veria o telhado, mas nosso cliente optou por não fazer essas grandes mudanças, até lá dentro mesmo a gente manteve. Ali, não sei se está conseguindo para ver que está um pouco escuro, era para a gente tirar a porta da sala e acrescentar uma porta maior integrada com a cozinha, mas tudo isso mudou e foi super válido, eu super concordei com ele em não querer fazer grandes mudanças aqui, porque tá vendo que a gente tem esse gigantesco terreno aqui, ó. Aquele é um terreno de 15 por 30, então um terreno muito grande. E o que o nosso cliente falou? Deixar essa casa que a gente está mexendo agora só morável, né, como ele mesmo disse, reforçar toda a sua estrutura, tirar todas as rachaduras, e ano que vem o seu plano é construir uma casa do zero aqui. Então super concordei, porque quem assistiu o primeiro vídeo lembra que eu falei que o ideal era derrubar e começar a fazer do zero de novo. A minha mãe até brigou comigo porque acha que eu fui muito bruto, né, nos meus comentários, mas gente, é aquela coisa, né? Você não tem que falar o que o cliente quer ouvir, sim o que ele precisa ouvir, e realmente essa casa não compensa mexer com tantas reformas assim, fazer grandes alterações. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente teve que fazer toda essa reforma, fazer o reforço em toda a estrutura dela, porque foi um erro na construção. Agora eu vou começar a explicar para vocês e dar algumas dicas de coisas que a gente deve evitar e observar na hora que for construir uma casa do zero. Então vamos acompanhando. Antes da gente passar para as dicas, eu quero falar para vocês o que foi feito aqui na casa, porque eu não vou focar tanto no projeto nem na casa em si, mas hoje eu vou focar mais nas dicas, porque como eu disse no começo do vídeo para vocês, o cliente alterou todo o projeto, então na verdade a gente vai manter a casa do jeito que estava antes. Na verdade aqui, toda essa reforma que está sendo feita aqui é para reforço de estrutura da casa, porque como vocês viram no primeiro vídeo, a casa ela tinha grandes problemas estruturais, tudo isso causados por uma fundação mal feita, o solo não ajudou muito também, então foi o que causou grandes problemas estruturais. Como vocês viram, as paredes tinham grandes rachaduras, o piso começou a se soltar, porque como a sua fundação está trabalhando ali, o piso começou a se soltar, então a gente teve o grande foco aqui foi reforçar toda essa estrutura. Então por isso que eu não vou focar tanto no projeto assim, porque não passou por grandes alterações. A única alteração estética que vai ter aqui vai ser a janela da sala, que vocês já mostro para vocês que foram aquelas duas janelas de fita, e ficou bacaninha, e a gente retirou a porta da cozinha, mas essas foram as grandes alterações estéticas que foi feita aqui. Ah, e a janela que tinha na sala também saiu. Então essas foram as grandes alterações estéticas. O nosso foco aqui foi reforçar a estrutura. E o que foi feito para a gente fazer o reforço de toda essa estrutura? A gente arrancou todo o telhado, toda a sua estrutura, então
Para quê? Para a gente fazer um reforço em toda a estrutura da casa. Então, em todo o seu contorno, em todas as suas paredes, foi feita uma cinta de concreto para a gente travar a estrutura e conter essas rachaduras que estavam aparecendo. Então, a gente travou toda a sua estrutura ali, até para a fundação parar de trabalhar um pouco, para o piso futuramente não se soltar de novo. Então, o nosso grande foco aqui foram os reforços estruturais. Como eu já mostrei para vocês, aqui na frente da varanda, a gente trocou aquelas colunas de canos de PVC com concreto dentro por essas colunas de concreto muito mais largas, muito mais fortes. Colocamos essa coluna em cima, onde vai funcionar como uma platibanda, então vai esconder um pouquinho do telhado ali. Então esse foi o nosso grande foco. Agora eu vou falar para vocês o porquê de todos esses problemas da casa e o que você deve evitar fazer, na verdade fazer até, para você não passar por essas dores de cabeça. E se você tem pavor de reforma, para não ter que passar por isso aí não. Agora vamos para nossas dicas. E se você não viu esse vídeo ainda lá, a primeira vez que eu gravei aqui, você deve estar se perguntando por que eu chamo essa casa de casa abaixo de zero. Quando a gente vai andando aqui, tá vendo que o terreno ele vem no mesmo nível, e quando a gente chega na casa, a gente tem que descer literalmente. Então a casa ela tá abaixo do nível do terreno, então ela tá no negativo. Então por isso que eu batizei ela de casa abaixo de zero. Isso é a primeira coisa que a gente deve observar na hora de for construir a nossa casa, porque ela não pode estar mais baixo do nível do terreno e até mesmo abaixo do nível do asfalto. Na verdade a gente deve até considerar, porque essa da casa é uma casa muito antiga e quando ela foi construída não tinha um asfalto ali. E acontece isso, tem várias casas pela cidade espalhadas desse jeito aqui, que elas estão abaixo do nível do terreno. Porque antigamente, quando não tinha asfalto, os terrenos eles estavam todos nivelados, né, mais abaixo, e quando a pessoa construiu, ela não fez o aterramento. Então, né, às vezes não esperava que iria vir o asfalto, então acabou deixando a casa no nível do terreno que já estava. Então, quando veio o asfalto ficou no nível muito mais acima, e às vezes a pessoa, eu acho que nesse caso aqui, a pessoa tentou nivelar o terreno com asfalto e a casa acabou ficando para trás ali. Isso não deve acontecer, porque causa grandes problemas. A casa tá abaixo do nível do terreno. Primeiro que quando chove, toda essa água que vem, acumula aqui no terreno, passa lá para dentro. E é um problema que acontece aqui nessa casa, mas mais pra frente vamos colocar grelhas ali que vai, né, de forma provisória, vai resolver esse problema. E também infiltrações, porque como ela tá abaixo do nível do terreno, toda essa parte aqui, a água que desce, passa por debaixo da casa ali. Então é sérios problemas que causam uma casa ela tá abaixo do nível do terreno. Então é a primeira coisa que a gente deve observar, essa casa tá abaixo do nível do terreno, porque se tiver, a gente tem que tentar fazer o possível para nivelar ela. A gente até ofereceu a solução para o cliente, mas ele não quis. Mas como eu disse para vocês, ele não quer investir muito aqui, porque ano que vem vai ter casa nova. Então super válido, super concordo, ok, sem problemas. Outra coisa que a gente deve observar, e é um custo que você vai ter um pouquinho a mais na obra, mas super vale a pena, porque toda essa dica que eu estou dando para você é para você evitar dor de cabeças futuras. E já pensou, você está morando dentro da casa, você tem que mexer com reforma porque apareceu rachaduras, apareceu problemas na estrutura, então você vai acabar gastando o dobro e vai passar por aquela dor de cabeça de às vezes ter que sair da casa para mexer com reforma, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui seria impossível a pessoa morar dentro da casa com ela sendo reformada, porque a gente arrancou o telhado, arrancou piso, então você teria que sair de dentro da sua casa para mexer no que a gente está mexendo aqui. Então fique atento a essas dicas que eu vou passar para vocês, porque para evitar que isso aconteça. E outra segunda coisa que a gente deve observar é no solo, porque não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá vendo que a terra que tem todo o terreno aqui ela é um pouco esbranquiçada. Isso daqui é um problema que acontece em vários terrenos espalhados pela nossa capital, mas é uma coisa que a gente deve observar, que esse terreno é um terreno arenoso, então ele tem a sua superfície um pouco mais mole. E essa casa ela foi feita aquela estrutura, que é a estrutura que muitas pessoas costumam usar, que é a estrutura fundação, né? Isso nem é tanta estrutura, a sua fundação é a fundação radier. É uma estrutura muito rasa para um solo como esse daqui. Por que causou todos esses problemas? Por esse solo ser arenoso, ser muito mais mole, a fundação ela não teve a profundidade ideal para travar a casa no solo. Então o que aconteceu? A passar dos anos a casa ela foi afundando mais um pouquinho. Às vezes a gente não percebe isso daí, mas a gente vai perceber isso daí na estrutura, que começa a aparecer rachaduras, o piso começa a se soltar, porque você tem um problema na fundação e no solo. Então é super importante, é bacana você, se você conseguir observar isso daí, né? Você vê que aqui
é perceptível, a gente consegue ver a olho nu que a terra aqui ela é um pouco mais esbranquiçada, então é um solo mais arenoso. Então a fundação dessa casa ela tinha que ser mais profunda, com sapatas ali para travar a casa e não causaria todos esses problemas. Mas se você mesmo assim vai construir e está na dúvida, é bacana a gente contratar um topógrafo para fazer um estudo de solo, para você saber qual fundação você usar na construção da sua casa, que é para evitar essas dores de cabeça. É exagerado um pouquinho falar para vocês, são várias dicas, mas na verdade são poucas dicas e dicas super simples de coisas que você só deve se atentar. Como eu falei para vocês, observe o solo. Às vezes a gente tem um custo um pouquinho maior em obra para contratar profissionais certos para ver o tipo de solo, ver qual o tipo de fundação ideal que a gente vai usar para aquele solo para construir a nossa casa. Só que é aquela coisa, são um gasto a mais que você tem, só que são gastos piores que você pode ter lá no futuro morando dentro da casa. Então às vezes eu digo que é um bom investimento para evitar dores de cabeça, porque às vezes a gente fazendo o projeto, planejando toda a casa para sair tudo conforme o planejado, ainda acaba causando algumas dores de cabeça. Imagina uma casa sem planejamento nenhum. Então, né, é bom a gente investir nesse processo de obra para evitar dores de cabeças mais lá para frente. E como eu disse para vocês, é super importante a gente observar o tipo de solo que a gente vai construir em nossa casa, que é para a gente fazer uma fundação preparada para receber essa nova estrutura. Às vezes isso implica até no telhado, às vezes o tipo de telhado que você for por ali não é a fundação ideal, o telhado vai pesar, então vai começar a ceder toda essa estrutura, essa fundação vai tender a descer no solo, que foi o caso dessa daqui. Não o telhado, porque o telhado é telhas de fibrocimento, então não é tão pesado assim, mas como esse solo ele é muito mole, os meninos estavam até brincando ali que eles foram colocar uma estaca de aterramento ali, não precisou nem bater, só empurraram, porque o solo é muito mole, ela desceu super fácil ali. Agora imagina toda a estrutura da casa. Então são detalhes que a gente deve se apegar e às vezes fazer esse pouco investimento para evitar dor de cabeça lá na frente. Então observe mesmo tudo que a gente teve que fazer nessa casa aqui para reforçar só a estrutura dela. Foi uma dor de cabeça muito grande, já são vários dias de obras que a gente está mexendo aqui, então, né, para você evitar isso daí quando você estiver morando dentro da casa, se atente a isso daí, porque são investimentos que valem a casa aqui. Para mostrar para vocês, tá vendo essas colunas aqui? Quem assistiu o primeiro vídeo vai achar que está nas mesmas posições das colunas antigas, mas não, foi feito todo um novo cálculo para distribuir melhor o peso do telhado em cima da casa, porque isso é outra coisa muito importante que não pode ser esquecida, é as distribuições das colunas da casa, onde vai ser feita a sustentação do telhado, porque isso acaba implicando na estrutura da casa e pode causar rachaduras também, que essa má distribuição de peso pode até causar o sedimento nas colunas que estão apoiando o telhado ali, então às vezes até arriscado isso daí. Então outra coisa muito bacana a gente se atentar é na distribuição correta do peso da casa. Então vai construir do zero, se atente muito bem a isso. E outra coisa bacana que está se usando muito também é a gente usar colunas de ferro dentro da casa, porque tá vendo? Aqui a gente não tem um vão tão grande, mas a casa em si, tá? Ela começa aqui e vai até o final aqui dessa outro lado da parede, ó. Então acaba se tornando um vão grande, mesmo tendo essa parede aqui, não é uma parede estrutural, então ela não está aqui para fazer a estruturação da casa. Então, a gente colocando essas estruturas de ferro dentro da casa, ajuda nessa distribuição do peso e você consegue ter vãos mais livres dentro da casa, né? Não precisa ter colunas aqui no meio, né? Outra coisa super importante na construção da casa, que depois que você fez toda a fundação, já colocou os gabaritos, marcou toda a casa, é você se preocupar com o contrapiso da casa. Isso é muito importante, porque um contrapiso mal feito, se caso a estrutura da casa começar a ceder, não vai acontecer do seu piso se soltar, o que foi que aconteceu aqui. Então quando a gente for fazer o contrapiso da casa, vocês vão ver que já retirou todo o piso daqui, vai ser feito um novo contrapiso aqui para a gente receber o novo piso, porque todo o piso de toda a casa estava se soltando, porque a estrutura estava se movimentando, então os pisos tendem a se soltar. Então quando a gente for fazer nossa casa também, você vai construir ou está reformando também, faz um contrapiso bem reforçado, com concreto bem reforçado. Aqui a gente ainda tem piso, tá vendo? E tá vendo igual toda a casa aconteceu o que aconteceu ali, os pisos se racharam, tá vendo? Que se soltaram aqui, isso porque a estrutura da casa começou a se movimentar e o contrapiso não conseguiu também conter, né? Então acabou causando aquilo ali. Então vai mexer com reforma ou vai construir do zero, investe em um bom contrapiso com cimento bem reforçado, para evitar que os pisos vão se soltando depois mais para frente. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but you're...
vídeo para vocês, como eu tinha prometido, mostrar para vocês as poucas mudanças estéticas que vão ser feitas aqui na casa. Eu tô na cozinha e quem assistiu o primeiro vídeo vai lembrar que aqui tinha uma porta nessa cozinha. Nosso cliente optou por isolar ela, então agora tá tudo fechado. Estamos mexendo em toda a parte elétrica da casa, né? Então vai ser refeita toda essa parte elétrica. E aqui na sala, lembra que tinha uma janela bem aqui, ó? Saiu, retiramos aquela porta do quarto que tinha ali, a gente tornou um quarto só, então ficou tudo isoladinho. Agora a gente só tem uma porta, ficou bem melhor, né? E aqui tinha uma janela grande, a gente resolveu fazer essas duas janelas em fitas aqui que vai ter vidro pivotante. Então eles vão ser, né, vão fazer esse movimento aqui. Ficou bonitinho, deu um charme legal para a sala. E a porta aqui da sala se manteve a mesma, a gente só trocou por uma nova esquadria. Na verdade, todas as esquadrias da casa vão ser trocadas, tá vendo? Que foi retirada as janelas aqui, foi toda requadrada novamente para receber um vidro de blindex. E isso vai ser feito em toda a casa. Outra coisa mesmo a gente encerrar, super importante, a gente nunca esquecer das vergas e contra-vergas das janelas e portas, né? Que para evitar aqueles trincadinhos que às vezes aparecem no cantinho das portas, né? Super importante a gente se lembrar isso daí. Mas é isso, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Agora eu vou virar a câmera aqui para a gente finalizar o nosso vídeo. Mas é isso, pessoal. Eu sei que às vezes a gente não quer gastar tanto para construir nossa casa, às vezes até mexer com reforma, mas eu falo que às vezes não são gastos, e sim investimentos, porque às vezes compensa mais você ter um gastinho um pouco maior para construir sua casa ou reformar, do que mais para frente você ter dores de cabeça quando você estiver morando dentro da casa e às vezes até acabar gastando muito mais do que você gastou para construir a casa. Então é bacana a gente ter um profissional, ter um bom projeto. Então não fica com aquele receio, contratar arquiteto, eu não estou sem grana agora. Contrate, que você vai ter um projeto bem planejado, vai ser bem pensado e para você evitar gastos desnecessários, porque um projeto sem planejamento, uma obra sem planejamento, às vezes você acaba gastando mais do que poderia gastar e sem necessidade. Então um projeto é bom por isso, porque você vai ter uma obra bem pensada e bem planejada. E se atente a essas dicas que eu dei para vocês, que é super importante, que você dessa forma não vai ter problemas nas ruas da sua casa e não vai ter aquelas dores de cabeça chata que aconteceu aqui, né? Vocês viram que quem assistiu o primeiro vídeo, a casa tinha muita rachadura, o piso se soltou todo, então são problemas que, se tivessem sido prevenidos na sua construção, não estaria acontecendo hoje. Mas também a gente tem que levar em consideração que é uma casa muito antiga, foi construída pelo seu antigo dono, então vamos levar em consideração isso daí. Mas vai construir agora? Planeja, segue essas dicas aí que eu tenho certeza que é sucesso e você não vai ter dores de cabeça. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um curtir. Se você que está assistindo esse vídeo ainda que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana vai voltar a ter vídeo aqui no canal do Ateliê Arquitetado. E deixa um comentário aí se você já passou por isso, se você está construindo, se você gostou da dica, comenta, que também é super importante. E também acompanha a gente no nosso Instagram, Ateliê67. Lá tem bastidores de obras, eu mostro, dou dicas, tem nossas mensagens de bom dia, né, nossa rotina de escritório. Acompanha a gente no nosso Instagram lá que tem conteúdos muito bacanas. Mas é isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo do seu Ateliê Arquitetura. Até mais, meu povo!